iria então dar início a esta conferência. Eu começo por dar as boas-vindas a todos a este novo ciclo, ou este segundo ciclo de conferências sobre a Covid-19. Esta segunda vaga. Esta segunda vaga, exatamente. Aliás, eu até tinha utilizado essa expressão, mas a Andreia disse, não utiliza a segunda vaga porque é um termo muito negativo. Utiliza só segundo ciclo. Eu disse, pronto, então está bem, eu sou bem mandado e então pronto, é o segundo ciclo. E aliás, exatamente, e eu até gostava de partilhar aqui, muito rapidamente, antes de começarmos, gostava de partilhar aqui convosco umas notas que eu tomei a liberdade de publicar aqui. E eu gostava, então, porque acho que pode ser interessante para o nosso debate, eu gostava de partilhar convosco, portanto, alguns factos, portanto, e os factos têm a ver com as informações que foram hoje divulgadas, portanto, com os dados que foram hoje divulgados pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, nós neste momento temos 33 mortes hoje por Covid-19, tivemos 4.224 novos casos de infecção. Portanto, isto tudo são valores que não nos deveriam espantar. Aliás, eu recordo que o professor Adalberto, digamos, na primeira vaga do ciclo de conferências, fartou-se, dizemos assim, alertou várias vezes para este facto, e não foi o único, mas portanto acho que isto é algo que pronto, não é uma surpresa, portanto é algo que já estaríamos à espera. Por outro lado, também há um facto que no passado domingo, não é, realizou-se o Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão, com 27.500 pessoas, não sei, este foi o número oficial, não sei se foi realmente este o número ou não, mas pronto, é o número que nos foi dado. Hoje também, na Praia do Norte, na Nazaré, tivemos, não sei exatamente o número, mas tivemos 1.000 pessoas, todas aglomeradas umas em cima das outras, e eu não sei qual será a decisão e aquilo que vai acontecer no dia 22 de novembro com a realização do MotoGP. E, portanto, estes são factos. E agora gostava também de mostrar aqui algumas das medidas que foram apresentadas pelo nosso governo. Eu não vou aqui enumerar as medidas, a única coisa que estas medidas me fazem um pouco de confusão é que, olhando para elas, só vejo aqui proibições e obrigações. Ou seja, não vejo aqui pouca pedagogia. Vejo muito proibir, obrigar, e fiscalizar e multas, é aquilo que eu vejo. E eu acho que nós, se calhar, deveríamos, eventualmente, também apostar um bocadinho mais na pedagogia. E por isso eu deixo aqui uma série de questões, que são questões que eu deixo no ar, podem ser ou não respondidas, mas podem servir para o debate depois na segunda parte. E a primeira questão que eu digo, ou que eu ponho aqui, é esta. Será que não era a altura, neste momento, nós termos uma campanha de publicidade a sério, que sensibilizasse e informasse as pessoas no sentido de elas adotarem aqueles comportamentos que são aqueles comportamentos que as nossas autoridades gostariam e todos nós gostaríamos que essas pessoas adotassem? Eu acho que sim. E não é com alarmismo, penso eu, a mostrar todos os dias quantas pessoas morreram ou que morreram não sei quantas pessoas nos lares, que as pessoas... Ficou sem som. Pedro, ficou sem som. Está sem som. Pronto, peço desculpa, foi aqui, sem querer carreguei aqui no botão no microfone. Estava aqui a dar a entrada de mais uma pessoa e sem querer carreguei no microfone. Por outro lado, ainda há pouco ouvi dizer que, pronto, como resultado do Conselho Europeu, não vão fechar fronteiras. Mas eu também faz aqui um bocado de confusão. É assim, no próximo fim de semana vai estar limitada, digamos, a circulação entre concelhos em Portugal. Por outro lado, pode-se viajar para a Espanha, ou seja, quem estiver em Elvas pode ir para a Espanha, e quem para Badajoz, e quem estiver em Badajoz pode ir para Elvas. Portanto, sendo Espanha, neste momento, um país que parece algo descontrolado, não sei se não faria sentido termos algum tipo de controle. O mesmo em relação, portanto, a outros países, se não seria também útil, não sei, são perguntas que eu deixo, se não seria útil nós também tentarmos exigir um teste negativo à entrada, pelo menos daqueles países que estão com problemas e com uma situação descontrolada. Por último, em relação aos transportes públicos, durante o verão falou-se muito, foi um tema que se abordou muitas vezes, que era necessário haver um reforço, digamos, da oferta de transportes públicos. Eu, na realidade, não sei se houve ou não, parece-me que não, mas não tenho dados que me permitam dizer que sim ou que não.
Mas uma coisa que me parece também é que não tenho visto que tenha havido uma fiscalização por parte das autoridades sobre a sobrelotação destes meios de transporte. Se calhar também deveria ser algo que deveria ser feito, não sei. E em relação ao próprio Serviço Nacional de Saúde, também eu lembro perfeitamente que numa das sessões, acho que foi a quarta sessão do primeiro ciclo de conferências, o professor José Fragata abordou aqui o tema e quando não é Covid-19. E eu lembro que já nessa altura havia a preocupação de que não deveríamos deixar, ou que havia o perigo de deixarmos para trás os doentes não Covid. E pronto, e hoje em dia é uma realidade. Eu não sei até que ponto é que tem sido feito, ou que já foi feita alguma reorganização dos serviços de saúde, no sentido de atendimento a estes doentes não Covid e também aos doentes com Covid. E, finalmente, a minha última questão também, ou é mais uma perplexidade, é o facto de não estarmos a utilizar todos os recursos disponíveis que nós temos. Portanto, ou seja, se temos um setor privado e um setor social que tem recursos disponíveis, eu penso que tem, porque é que ainda não recorremos a este setor? Portanto, estas são as perguntas que eu deixo no ar e não me vou alongar mais e passo desde já a palavra ao professor Rogério Gaspar para que em 10 minutos nos dê, digamos, a sua opinião sobre aquilo que preocupa, quais são os desafios que nós vamos ter que enfrentar, no fundo, ouvir aquilo que nos tem para dizer. Obrigado, boa noite a todos. Eu em primeiro lugar, ia pedir a vossa indulgência para ir referir um conjunto de dados que acho que são importantes para um ponto de situação. Em primeiro lugar, referir aquilo que é evidente, que estamos numa crise histórica de proporções ainda não antecipáveis, e ainda não antecipáveis porque de duração indefinida e sujeita a uma potencial variabilidade até nos próprios mecanismos de transmissão, com uma grande incerteza na estratégia de proteção final. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que daqui até ao final desta crise sanitária ainda poderemos ter surpresas desagradáveis relativamente à variabilidade nos mecanismos de transmissão, porque não é suposto que num período de tempo bastante largo não haja variabilidade genética introduzida que pode ou diminuir o potencial de infecção ou aumentar o potencial de transmissão dos agentes infecciosos que estamos neste momento a confrontar-nos e gostaria de começar a falar um bocadinho no plural, porque algum polimorfismo genético naturalmente vai acontecer também. E depois também porque na estratégia de proteção final estamos sempre a falar de vacina e estamos a falar de vacina como se fosse uma entidade mítica única e a única entrada. E a primeira coisa que gostaria de referir é que nós, em primeiro lugar, relativamente à vacina, não temos garantia de obter uma vacina. Em segundo lugar, não sabemos neste momento qual o nível de proteção ou das vacinas de que viermos a dispor. E em terceiro lugar, não sabemos também qual o momento, a quantidade e a forma em que vamos ter essa disponibilidade. Eu, em primeiro lugar, gostava, relativamente a isto, de referir aqui uma coisa que tem sido dita poucas vezes, porque é muito fácil fazer demagogia com aquilo que se tem passado, e eu gostaria de dizer que se há momento em que as parcerias público-privadas na área da investigação e desenvolvimento demonstraram o seu potencial, foi exatamente este. Não só a CEPI, que eu gostaria de lembrar, foi estabelecida por várias organizações internacionais em janeiro de 2017, durante a conferência do Fórum Mundial, Fórum Económico Mundial em Davos, e na altura com um impulso muito grande do comissário Carlos Moedas, mas também da Fundação Bill e Melinda Gates, e o CEPI tem sido absolutamente fundamental para juntar vontades dispersas. Depois também a nível europeu, o Innovative Medicines Initiative, que já tinha demonstrado o seu potencial ao financiar um conjunto de projetos de investigação e desenvolvimento que nos permitem hoje ter uma vacina experimental no terreno em África para o combate ao ébola e que também demonstrou, conjuntamente com outros mecanismos na União Europeia, que até ao momento em que estamos a falar já foram investidos 459 milhões de euros de fundos europeus em projetos de investigação e desenvolvimento no combate à Covid-19 e que, se tudo correr de acordo com o que está planeado à data de hoje, no final do ano o investimento total em investigação e desenvolvimento pela União Europeia e em projetos, muitos deles de investigação fundamental, outros de investigação aplicada, somará cerca de 1.000 milhões de euros até 31 de dezembro de 2020. O papel também destas parcerias no quadro do ACT Accelerator, à escala global,
com a Organização Mundial de Saúde e, nomeadamente, a plataforma COVAX, que junta neste momento à volta da Organização Mundial de Saúde cerca de 172 países e que vai monitorizando um conjunto de 198 projetos de desenvolvimento de vacina e terapia para a Covid-19, 44 dos quais em investigação clínica e 154 dos quais ainda em fase de investigação pré-clínica. Depois dizer também que a nível nacional o quadro de investigação e desenvolvimento se tem também mostrado o seu potencial, e o que eu gostaria de dizer, com um aspecto extremamente positivo e um extremamente negativo. O aspecto extremamente positivo que foi a dedicação, eu diria até a coragem com que muitos jovens bolseiros precários, sem vínculo permanente no Sistema Científico e Tecnológico Nacional, desde o primeiro dia se disponibilizaram como voluntariamente para estarem a suprir as falhas do Serviço Nacional de Saúde e também dos privados relativamente à taxa de cobertura de testes. E hoje é fácil de falar, mas é bom recordar que no início as universidades e os centros de investigação tiveram um papel fundamental numa taxa de cobertura que chegou em determinado momento aos 20-25% da totalidade de testes que eram realizados diariamente e foram e continuam a ser uma componente essencial na complementaridade do Serviço Nacional de Saúde e do setor privado e do setor público. Paradoxalmente, esses mesmos investigadores, quando quiseram debruçar-se sobre os dados clínicos primários para realizar investigação a sério e estarem na primeira linha no apoio às decisões de políticas públicas, viram um conjunto de barreiras ser levantadas e, portanto, continuamos hoje com esta atitude tão paroquial de propriedade sobre dados que são de interesse público e que, uma vez anonimizados, deveriam estar ao serviço de, enfim, de uma grande plataforma que deveria estar na retaguarda de quem toma as decisões de políticas públicas e, infelizmente, não foi possível ainda chegar aí. Que fazer, antecipando um bocadinho a questão? Bom, eu diria que do meu lado, e vou-me aqui centrar fundamentalmente naquilo que é a minha área, que é no fundo ligada à investigação e desenvolvimento, dizer que, em primeiro lugar, nós vamos ter que esperar pelos resultados dos ensaios fase 3 das vacinas. Dizer também uma coisa que parece óbvia, mas não é demais reforçar, é que hoje estamos a tratar melhor os doentes com Covid-19 do que no início. E, portanto, o conhecimento adquirido durante esta crise tem sido fundamental para salvar vidas nesta segunda onda, mas também que os resultados já conhecidos dos ensaios clínicos fase 2 nos permitem antecipar com algum grau de probabilidade, mas ainda sem uma certeza definitiva, de que provavelmente no início de 2020, se não mesmo de 2021, se não mesmo no final de 2020, poderemos começar a dispor de resultados tendencialmente positivos. Falta saber volto a repetir, com que taxa de cobertura, durante quanto tempo e que tipo de imunidade é que vão gerar. Alguns ensaios fase 3 há em fase de conclusão relativamente a vacinas. Dito isto, é bom recordar também que ninguém quer ver políticos, seja no hemisfério sul, no hemisfério norte, no hemisfério ocidental ou no hemisfério oriental, a assinar autorizações de introdução no mercado sem uma apropriada avaliação regulamentar. E essa é uma preocupação que a Organização Mundial de Saúde tem tido muito presente e, portanto, quando neste momento eu digo que está a trabalhar com 172 países, não está a trabalhar apenas naquilo que é capacitação para preparar os sistemas de distribuição e os planos de vacinação, é também capacitar as agências regulamentares e designadamente aquelas que vão ter que estar, enfim, não quero estar aqui a citar países individualmente, mas no Laos, como no Ruanda, na Guiné-Conakry, como no Chile, a aprovar com critérios uniformes as vacinas ou as terapias inovadoras que vão ser necessárias, de uma forma coordenada, porque este desafio também se coloca à escala global. Penso que pela primeira vez, quando foi da gripe espanhola não tínhamos a capacidade de o fazer, porque não vivíamos num mundo global. Hoje, felizmente, na minha opinião, vivemos num mundo global e podemos encarar de uma outra forma estas ações de coordenação, mas o desafio é tremendo, é um desafio de olhar para campanhas de vacinação que têm que ter uma taxa de cobertura, ainda não sabemos dizer exatamente qual a percentagem exata, mas estamos a falar de um universo de cerca de 7 bilhões de pessoas a uma escala de mais de 196 países, com toda a diversidade que isso significa, do ponto de vista das cadeias de distribuição, das campanhas de vacinação, da adesão das pessoas às próprias campanhas de vacinação. Acho que ninguém nesta sessão
pode sequer propor que se promovam campanhas de obrigatoriedade de vacinação. Nós sabemos o efeito de boomerang que isso teria imediatamente. E uma das coisas, entrando agora na fase final da minha intervenção, para depois passar a palavra a outros, dizer que uma das coisas que é absolutamente essencial nesta fase é a credibilidade da mensagem que é transmitida pelos decisores públicos. O pior que nós podemos estar a fazer neste momento, e provavelmente estamos já a fazer neste momento, é ter uma mensagem equívoca que de alguma forma lança descredibilidade da população em geral nos decisores públicos, e isso é algo que podemos pagar muito caro na fase seguinte, quando, assim espero, possamos dispor de uma vacina, mas depois não tenhamos da parte da população a adesão a essas campanhas de vacinação e estaremos então numa situação tão má como a atual, com a nuance ainda de que depois não há uma outra alternativa, ou seja, esgotamos todas as alternativas e por incapacidade de coordenar a comunicação, de alguma forma sabotamos o próprio processo final. Dizer, portanto, que é absolutamente essencial nesta fase ter uma frente unida entre decisores públicos, profissionais de saúde, investigadores, população em geral, mas que essa frente unida só é possível quando esse diálogo é desejado. E eu terminaria já aqui dizendo que, pelo menos até agora, houve demasiados momentos em que esse diálogo não foi desejado, não foi procurado e não foi efetivo, e provavelmente muitos dos problemas que estamos a viver hoje têm exatamente a ver com essas falhas de gestão do próprio processo e provavelmente este é o momento de corrigir muitas dessas falhas e não insistir em repetir muitos dos argumentos que já se percebeu que não conduzem àquilo que são as exigências do momento. E eu terminaria por aqui, penso que utilizei os 10 minutos, Pedro. Sim, até ficou um bocadinho aquém, 30 segundos então, aquém. Então esses 30 segundos fica para depois. Fica para depois, exatamente. Muito obrigado, professor. Eu passava então agora a palavra ao Dr. António Tavares para que aborde também o tema. No fundo é um tema muito genérico, que é responder a esta pergunta, não é? Covid-19 chegados aqui, o que fazer, não é? Queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite para este segundo ciclo, que provavelmente, a continuar assim, poderá haver um terceiro ciclo, não é? Quando vier a terceira vaga. Bom, deixe-me só seguir o repto do Pedro e tentar, porque acho que anteriormente já fizeram aqui uma exposição muito clara sobre a questão mais do ponto de vista científico, dizer que eu acho que há aqui duas coisas que era preciso fazer. Uma delas já foi aqui dita, a credibilidade da comunicação. Eu hoje até escrevo um artigo no Jornal de Notícias a que chama a espuma dos dias pandémicos, porque efetivamente nós andamos muito pela espuma. Os mídias não têm conseguido cumprir aquela que era a sua função. Penso que não estou a falar só dos mídias portugueses, estamos a falar um bocadinho dos mídias em geral. Os mídias estão todos a pedir para que haja de novo estado de emergência, que haja recolher obrigatório, que foi uma coisa que, tirando aquele episódio do 25 de novembro em Lisboa, não há sequer tradição em Portugal. Não foi sequer preciso numa fase em que conhecíamos menos bem a doença, nunca tivemos essa situação, mas os mídias não têm cumprido, quanto a mim, o seu papel. E isso releva-se também pelo facto de muito a classe política ir depois por arrasto. As pessoas comentam, falam, e não um bocadinho, enquanto estava aqui, apareceu-me um alerta em que o Primeiro-Ministro diz que, se for preciso o estado de emergência, iremos avançar para o estado de emergência. Eu parece-me que nesta altura era muito importante elevar os níveis, no mínimo, da comunicação e também da maneira como fazemos chegar essa mensagem. Porque é essa questão da pedagogia, ou seja, aqui, por exemplo, na região do Porto, na área metropolitana do Porto, o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir a uma tentativa de se impor o recolher obrigatório. Não me parece que haja nada que resolva isto e seja interessante, mas, por exemplo, o município de Matosinhos já está a fechar os centros comerciais às 21 horas. Isso, portanto, o que é que levou que haja mais gente nos centros comerciais nas horas de abertura e, portanto, concentrações ainda de maiores números de pessoas. Portanto, estamos aqui a passar por
alguns sinais errados, essa pedagogia seria necessária porque ela está a causar, quer nas famílias, quer nas empresas, uma grande inquietação. Porque eu acho que a economia tem que continuar a funcionar, a economia precisa de funcionar, como foi dito anteriormente pelo professor Rogério, nós não sabemos quando é que isto vai acabar, ou quando é que isto poderá entrar numa fase de normalidade, e portanto acho que nos devíamos habituar a viver com esta normalidade e portanto não fazer disto um grande papão, porque há pessoas que estão a morrer com falta de apoio e de auxílio e que não têm Covid-19, nós só temos estado preocupados com que têm Covid-19, não com que não têm Covid-19. E a cooperação, que o Pedro falava, entre o setor privado, o setor social e depois o setor público, não tem estado a existir, muito primeiro porque não há uma ideia de Sistema Nacional de Saúde, portanto qual é o papel de cada um, há depois algum pati-pri em relação ideológico em relação aos setores privado e social. Contudo, há conversas, eu ainda não vou dizer obviamente quem é o hospital, mas por exemplo ligaram diretamente e pediram-me se eu arranjava camas para libertar pessoas de camas sociais, casos que tinham chegado a esse hospital, um hospital central, e portanto estavam ali camas sociais. E é preciso libertar essas camas sociais para colocá-las, essas camas depois para o serviço de doentes Covid-19. Isto mostra, portanto, que não há aqui uma preparação muito grande, porque foram dados praticamente 24 horas para eu resolver o problema. Mas mais do que isso, que foi interessantíssimo, é eu receber um pedido de consulta no âmbito da contratação pública, invocando, portanto, o artigo da lei, salvo erro 35, da situação excepcional, em que um hospital central me pedia camas, ao Hospital da Misericórdia do Porto, e o bloco operatório. Portanto, ou seja, queria fazer uma operação integrada. Os doentes sairiam desse hospital, iriam para o Hospital da Santa Casa, não eram os profissionais da Santa Casa que intervinham, eram os profissionais desse próprio hospital, e eu, portanto, tinha que alugar o bloco operatório e as camas. É este, portanto, o nível de cooperação que tem estado a haver entre o setor social e o setor público, o Serviço Nacional de Saúde, e que não me parece que também esteja a dar bem, porque a exemplo do que se fez na primeira vaga, e eu posso dizer que, por exemplo, na primeira vaga, nós recebemos muitos doentes do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital São João, e tivemos ali, que eram doentes não Covid, e também damos apoio à gastroenterologia do Hospital de Santo António, e portanto ajudamos aí que doentes não Covid também pudessem ter resolvido os seus problemas. E eu acho que tem sido esse também um dos problemas que nós vamos deixar aqui, é esta falta de articulação e os doentes não Covid começarem a ficar para trás, como está e neste momento a acontecer. Por exemplo, no quadro do contrato de programa que temos com o Ministério da Saúde, nós sabemos, porque a ARS envia-nos cópia, que tem no quadro, não há sequer aumento da despesa pública, mas tem sido facultado, quer ao Hospital Pedro Hispano, quer ao Hospital de Gaia, Santo António e São João, a possibilidade que mandem doentes não Covid para o Hospital da Perlada, e isso não tem acontecido. Portanto, parece-me a mim que, efetivamente, era preciso criar aqui algumas políticas que ajudassem a esta complementariedade e que não fosse depois de aparecer notícias a dizer os privados recusam-se, os privados não têm disponibilidade, os sociais assim, os sociais assim. Depois a outra questão que eu penso que é preciso estar atenta, volto a dizer, é a questão das políticas públicas do envelhecimento, que é o grande desafio que eu acho que o Estado Social tem pela frente e que tem a ver com a articulação entre o setor social e o setor da saúde. Ainda hoje, 29 de outubro, não há essa articulação, isto é, a segurança social e a saúde não falam uma com a outra e, portanto, os lares têm estado a viver um bocadinho ou do fator sorte ou então do grande rigor e profissionalismo dos seus profissionais. É evidente que existe aqui uma grande fadiga de quem está nesta operação. Muitas vezes não é fácil conseguir compaginar tudo isto, porque no fundo aos média o que interessa é saber se está muita gente a morrer, se vai morrer mais gente ainda, é isso que interessa. Aos profissionais o que interessa é resolver os problemas e às famílias ter obviamente os problemas resolvidos. Parece-me que, por exemplo, no meio desta confusão toda,
talvez tivesse que ter tido algum cuidado com as visitas aos lares e não vi, por exemplo, preocupação de suspender essas visitas. Por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia fizemos isso, ou passámos isto para a televisita e, portanto, a ver se há aqui algum cuidado neste trabalho, bem como, obviamente, as equipas em espelho e as dificuldades que elas têm. Agora, aqui chegados, eu parece-me que temos que nos habituar a viver um bocadinho com esta situação, a ter algum sangue frio e alguma racionalidade. A comunicação tem que melhorar, tem que haver mais articulação entre os setores que estão na área de saúde e no apoio às famílias e, acima de tudo, não deixar os doentes não Covid ficar para trás. Porque esses doentes estão com medo de ir aos hospitais, estão com medo de se trocarem aos centros de saúde e isso acontece por força da própria comunicação. Nós temos aqui um problema de comunicação que tem que ser claramente ultrapassado, juntamente com o diálogo que tem que ser feito entre o setor social e o setor da saúde, no sentido de também proteger uma população que é muito fragilizada, que são os idosos. Eu para já ficava por aqui, penso que cumpri mais ou menos o horário e, portanto, muito obrigado. Obrigado, Dr. António Tavares. Eu passava então agora a palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes para, digamos, uma última intervenção nesta primeira parte, antes de abrir depois o debate à audiência. Muito bem, muito obrigado. Eu vou ser muito rápido porque nesta retoma é fundamental nós dinamizarmos estes encontros dando mais tempo às pessoas que se juntam a nós em desfavor de nós próprios e, portanto, nós temos outras oportunidades de falar, enfim, e portanto não queria, digamos, obsolizar o tempo. Mas queria, em primeiro lugar, felicitar o Dr. Pedro Serras Pinto e a doutora Andreia Lima por terem reativado este fórum que teve tanto sucesso até ao verão, digamos, até ao fim da primeira fase e que agora está a retomar o seu caminho. Felicitar o meu colega e amigo Rogério Gaspar pela brilhante exposição que fez, rigorosa, precisa, fundamentada, que é uma coisa que faz tanta falta nos tempos que correm, em que nós sobrevoamos e navegamos em cima de opiniões e é tão difícil um discurso sólido e sustentado fazer caminho. O nosso amigo provedor António Tavares, com a sua facilidade justamente de comunicar bem, de escrever bem e de tornar simples aquilo que é complexo. Dito isto, eu apenas deixo para apimentar um pouco aquilo que possa ser o debate, uma pequena provocação teórica. O professor Rogério Gaspar falou do programa COVAX, que é talvez um programa que vai fazer história, porque é inédito, porque no mundo nunca tinha sido experimentado. Mas para aqueles que vivem atormentados com a cooperação entre os setores e que veem nisso apenas uma lógica, digamos, de distribuição de valor do bem público, eu diria que nós estamos neste momento a viver no planeta a maior parceria público-privada que a humanidade já conheceu. E em que a salvação da humanidade estará em 90% do resultado que viermos a ter entre mãos, esperemos que seja positivo na produção de vacinas ou medicamentos, de entidades que são, quer pelo nível da investigação, quer pelo nível da fabricação de direito privado. Portanto, eu acho que esta questão se arrumaria dizendo que a termos uma solução para este problema que temos entre mãos, que é gravíssimo e, como foi muito bem dito, era previsível, infelizmente previsível, estamos dependentes de grandes companhias farmacêuticas que, por todo o mundo, estão a colaborar com os Estados, nos dois lados do Atlântico e, portanto, fica aqui esta nota, talvez estas almas tão inquietas com essa cooperação e tão tranquilas com aquilo que são os efeitos colaterais sobre a vida das pessoas e sobre a sua morte, possam ter agora um bocadinho mais de ponto de reflexão e por aqui ficava, aproveitando para cumprimentar a todos, um grupo já muito grande para reinício, o Dr. Pedro Serras Pinto, de maneira que o sucesso está garantido e agora como estamos em clausura e não sabemos se numa restrição maior de recolhimento, eu creio que de semana a semana a sua audiência não vai parar de subir. Muito obrigado. E espero que o Benfica passe a jogar à quarta-feira, que era o dia, acho que era o até dia que não, normal. Infelizmente a Liga Europa é sempre... Pronto, então a minha ignorância sobre futebol é imensa.
Pronto, então, passaríamos então agora à segunda parte, que é a parte do debate aberta à audiência. Eu ia pedir que quem quiser intervir, que faça como fazíamos antigamente, que não utilize a mãozinha, porque eu não, ou seja, como são muitas pessoas, eu depois não consigo estar a ver os ecrãs todos ao mesmo tempo. Eu peço que quem quiser participar, que escreva no bate-papo, escreva a palavra falar. Portanto, escreverem a palavra falar, e a partir daí eu tomo nota e depois irei dando a palavra à medida, conforme a ordem de inscrição. E eu, para já, até passava a palavra ao engenheiro Carlos Carvalho. Olá, muito boa noite. Estava aqui a colocar aqui o som a dar, e em primeiro lugar, à semelhança daquilo que o Sr. Professor Alberto acabou de fazer, endereçar os parabéns ao professor Pedro Serra Pinto e à Sra. Doutora Andreia pelo facto de reativarem este ciclo de conferências, de debates, até porque, estando eu quase há 15 dias em confinamento, também acaba por ajudar um bocadinho a desconfinar e a falar sobre outro tipo de coisas. E de uma forma também muito rápida, até porque, sinceramente, ouvindo aquilo que foi dito por quem, com tanta legitimidade, falou antes, eu tenho muito pouca para falar a nível de saúde. Salvaguardando aqui que o Porto vai jogar à terça ou à quarta durante as próximas semanas, portanto à quinta-feira estarei perfeitamente livre para poder, desde que não haja outro confinamento pior, estarei perfeitamente livre. Nós neste momento no Concelho de Taboaço, que para quem não conhece é um concelho no Douro Sul, estamos a ver uma situação complexa, com uma realidade populacional de 5.500 pessoas, tivemos cerca de 40 casos até ao dia de hoje e com a tendência de, na próxima semana, 2 semanas, ainda se refletir muito daquilo que são essas cadeias de contaminação. Portanto, estamos a viver uma situação complexa para aquilo que é a nossa realidade. E permitam-me, sendo a primeira exaltação que eu aqui quero fazer, é que nós não aprendemos muito. E ao contrário daquilo que o Sr. Dr. Rogério Gaspar falou relativamente a tudo o que tem a ver com a investigação, onde realmente acredito que tenha havido uma evolução bastante grande desde o início da pandemia até agora, nós naquilo que é o processo em si não me parece que tenhamos aprendido muito e desperdiçamos, na minha opinião, uma série de meses de maior acalmia para poder, com aquilo que tínhamos presenciado e vivenciado durante o tal primeiro ciclo ou primeira vaga, preparar, melhorar, no sentido de agora estarmos melhor preparados para aquilo que eventualmente nos possa dizer. Relativamente àquilo que o Sr. Dr. Rogério Gaspar falou, eu concordo, a questão da credibilidade da mensagem é fundamental, mas essa infelizmente não tem acontecido, e basta a título de exemplo. Eu ainda há pouco estive cerca de 1 hora a conversar com o nosso delegado de saúde e exaltar também aqui aquilo que tem sido a enorme entrega daquilo que são os nossos profissionais de saúde e daquilo que são as estruturas. Mas muitas das vezes isso acaba por não chegar, porque muitas das vezes aquilo que é a racionalidade e aquilo que é o estrito cumprimento das normas muitas das vezes acaba por colidir com a questão social, com aquilo que é a inteligência emocional e com a gestão política das coisas. E a questão da credibilidade da mensagem é fundamental, e basta a título de exemplo, a conversa que nós tínhamos há pouco prende-se com aquilo que são as altas que neste momento estão a ser dadas aos doentes positivos, aos doentes infectados, em que neste momento, no final de 10 dias sem sintomas, portanto, os testes são feitos, ou melhor, não existem testes e as pessoas têm alta e voltam para aquilo que é a realidade. E aquilo que eu contrapunha, sendo que nós, no município de Taboaço, neste momento, e dizia-me ele que nós estamos a ir contra a norma, nós estamos a testar as pessoas que neste momento, a quem lhes é dada a alta. A verdade é que nunca ninguém ouviu até agora absolutamente nada relativamente ao facto das pessoas poderem sair pelo facto de que à partida não representam perigo de contágio.
não se ouviu da Direção-Geral de Saúde, não se ouve por parte de quem dá alta às pessoas, e a verdade é que a confusão depois na comunidade surge. Eu acredito que em realidades com densidades demográficas maiores isto acaba por se diluir, ou melhor, ou que isto acaba por nem sequer ter sentido, numa realidade social e económica como Taboaço, onde moramos 5.500 pessoas e onde todos nós nos conhecemos pelos nomes, acaba por ser bastante complexo, em primeiro lugar pela questão do estigma, em primeiro lugar pela questão do afastamento, e no fundo a própria Delegação de Saúde acaba por concordar com aquilo que é a nossa posição, mas continua naquilo que é o cumprimento escrupuloso, e que eu entendo também perfeitamente daquilo que é a norma, ou seja, continuo a pensar que a questão da credibilidade da mensagem é fundamental, de acordo com aquilo que o Sr. Dr. Rogério falava há pouco, e infelizmente nós não temos verificado que exista consistência ou coerência nessa mesma mensagem. E isso leva a que depois a confusão, o misturar uma série de conceitos, até porque ainda hoje falava com um senhor que era imigrante e que vai ter alta, em que um familiar, e isto, atenção, vale o que vale, porque entramos depois naquilo que é a fase teórica das coisas, e o senhor tem família em França, então dizia-me ele que entretanto um familiar tinha dito que havia um médico que estava na televisão francesa a dizer que mesmo ao fim de 35 dias não havia contágio. E eu, mas onde é que o senhor viu isso? O problema não é onde é que o senhor ouviu, o problema é que esta mensagem do senhor acaba por passar, e se nós não tivermos uma política de comunicação que com uma base científica e pelo menos concertada consiga combater esta série de situações que vão surgindo, dificilmente nós conseguimos criar confiança. E o Sr. Dr. António Tavares dizia que os mídias não cumprem o papel. E a verdade é essa, e realmente não cumprem, até porque nós, a grande parte daquilo, e nós acabamos por sentir no nosso dia-a-dia, porque de todos estes casos que nós estamos neste momento, felizmente temos apenas uma situação clínica grave de alguém que está nos cuidados intensivos, porque também pela idade, por problemas respiratórios, que está em cuidados intensivos, 90% são pessoas que praticamente são assintomáticas em todo o processo. O grande problema que nós vivemos neste momento acaba por ser o estigma e o sentimento de paranoia que vamos vivendo na nossa comunidade. E esse aí, sinceramente, deve-se muito àquilo que os mídias têm feito. Agora, de que forma é que nós conseguimos controlar isso? Entidades reguladoras? Será o próprio Estado ou o Governo? Mas depois também aqui entramos numa outra esfera que nós já falamos no passado e que vamos ter, e o Sr. Professor Pedro Serra Pinto deixar aqui a sugestão, vamos ter que voltar novamente, que tem a ver muitas das vezes com aquilo que é a intervenção do Estado em todo este processo e percebermos aquilo que é a gestão de um processo pandémico com o qual nós nunca vivemos nada paralelo. Ainda ontem, na reunião da comunidade intermunicipal, a comunidade intermunicipal do Douro é a maior do país a nível de concelhos, com os restantes 18 colegas, que nós somos 19, nós dizíamos, não foi a isto que nós viemos ao jogo, nós no máximo pensávamos em que poderíamos interferir naquilo que é a qualidade de vida, e era aquele que era o bem maior que nós entendíamos que deveríamos aqui contribuir ou fazer. Neste momento nós estamos a ter interferência em decisões que mexem com aquilo que pode ser o viver ou o morrer. Portanto, parece-me que nós, em alguma altura, vamos ter que voltar a definir até onde é que podemos entrar naquilo que é a proteção de dados e a própria interferência do Estado, quer naquilo que é esta proteção de dados, quer também naquilo que é o que os próprios mídia, comunicação social e tudo o resto acaba por mandar para fora. Até porque depois, hoje em dia, a onda que nós surfamos, e não são ondas gigantes da Nazaré, felizmente, parece-me a mim, a onda que nós surfamos é a onda da comunicação social e não a onda da comunicação da nossa Direção-Geral de Saúde e do nosso Ministério de Saúde. Parece-me que é cada vez mais importante, à semelhança daquilo que foi dito logo no início, dentro desta campanha de comunicação também cada vez mais insistirmos na questão da responsabilização individual. Porque é fundamental e nós podemos tomar todas e mais algumas medidas, mas se esta responsabilização individual não existir, muito dificilmente iremos conseguir estagnar, controlar, sendo que eu acredito, por aquilo que tenho vivenciado nos últimos dias, que nós estamos a chegar a uma situação de colapso. E atenção,
volto a frisar, não naquilo que é a legitimidade que não entendo ter para falar daquilo que é a gestão clínica das coisas, eu falo a nível daquilo que é o processo. Engenheiro Carlos Carvalho, eu vou-lhe pedir que conclua, porque tenho aqui muitas pessoas. Neste momento, é rápido, Sr. Doutor. Neste momento, o maior problema que nós estamos a sentir é a dificuldade naquilo que é a quebra de cadeias de contaminação, de contágio, porque me parece que a Direção-Geral de Saúde não tem capacidade de contacto com aquilo que são os nossos casos positivos, com a identificação, e quando isso acontece é demasiado tarde. Portanto, aprendemos pouco, parece-me a mim, com aquilo que aconteceu no início, e eu espero sinceramente que nós cheguemos a tempo de emendar a mão. Eu peço desculpa. Não, obrigado. Quem está a viver o que está a viver. Eu percebo, compreendo perfeitamente. Espero que de saúde, que vos mantenhais bem, pelo menos até à próxima semana. Um abraço. Tá, obrigado. Eu vou seguir aqui a ordem de inscrições, portanto, neste momento, portanto, tenho aqui já mais 4 pessoas para pedirem a palavra. Eu vou passar à doutora Maria de Belém. Eu peço também, pronto, que seja breve, que não se alongue muito tempo, porque é para podermos todos falar. Doutora Maria de Belém. Até porque a facilidade de falar a seguir às pessoas que já intervieram é que já muita coisa foi dita e eu vou tentar não repetir, sem prejuízo também saudar o Pedro Serras Pinto, a Andreia Lima, o professor Adalberto e os oradores anteriores, especialmente, e todos aqueles que estão a assistir. Eu gostava aqui de trazer uma coisa que li há dias num jornal e outras coisas que vi. Mandaram-me uma mensagem nestes grupos do WhatsApp que nós temos agora com abundância entre nós, que o general Ramalhianes afirmou que o 25 de Abril trouxe-nos liberdade, mas não nos trouxe cidadania. E isto toca muito forte porque quando tive responsabilidades pela igualdade, juntamente com o Guilherme Oliveira Martins, criámos a tal disciplina que agora, por causa dos conteúdos que tem, há aí uns contestatários, que era a educação para a cidadania, precisamente porque eu considero, como pessoa que viveu o 25 de Abril desde o princípio, que antes dele viveu uma crise académica, que foi muito impactante na formação da nossa personalidade e das nossas preocupações em termos de políticas públicas em que começávamos já a pensar. Eu achava que era o nosso principal déficit. E há dias li um artigo no El País, aliás com base numa entrevista que fizeram a um filósofo coreano, mas que trabalha em Berlim, na universidade, dizer que aquilo que verdadeiramente tem faltado ao Ocidente em comparação com o Oriente, na possibilidade de controle da pandemia e da expressão das segundas vagas, é precisamente o espírito cívico, a maior responsabilidade cidadã e a capacidade de as pessoas perceberem que têm que cumprir determinadas orientações, porque isso é bom para eles e para os outros. E esta é a grande explicação, uma vez que já houve, e houve até aliás a nível do Fórum Mundial, uma tentativa de análise sobre se era o tipo de regime político que era mais ou menos favorável à adoção de medidas para controle de uma pandemia desta natureza, defendendo os países que não têm sistemas democráticos, que é a disciplina, o Estado mais duro, mais musculado, que leva a que as pessoas tenham que cumprir, ao passo que os países liberais têm uma laxidão maior de costumes e, portanto, têm muito mais dificuldade em impor algumas regras. Este filósofo coreano, que é o Byung-Chul Han, diz que isso não é verdade, por aí não se pode provar nada, uma vez que a Nova Zelândia é um país liberal e é um país que teve
com a condução fantástica da Primeira-Ministra, que veio a ganhar esta maioria absoluta tão difícil de conseguir, conseguiu fazer uma equipe de 5 milhões de pessoas que se juntaram todas para adotar os comportamentos adequados que as protegiam a elas e aos outros. E, portanto, eu penso que aquilo que nos falta é muito difícil de construir, não se constrói cidadania de um momento para o outro. Os países europeus e os países mais desenvolvidos, de uma maneira geral, evoluíram muito para uma posição e um comportamento muito egoísta. O Lipovetsky aprofunda isso de uma maneira muito interessante, mas, como dizia Helmut Schmidt também, é nas crises que se mostra o caráter, isto a propósito de umas grandes inundações que aconteceram na Alemanha. E eu penso que o caráter tem que ser mostrado realmente através da definição de políticas públicas muito competentes. E, portanto, aquilo de que nós necessitamos e necessitávamos era de uma explicação muito, muito clara, em linguagem que fosse perceptível para as pessoas do que está a acontecer, daquilo que se espera delas, portanto uma mensagem, como a minha filha me diz sistematicamente, que viveu muitos anos em Inglaterra, em que há uma norma não escrita, como é normal em Inglaterra, de que as mensagens transmitidas pela administração pública têm que ter uma linguagem inteligível para as crianças de 8 anos. Portanto, esta capacidade de chegar à inteligência e à capacidade interpretativa das pessoas. É preciso o exemplo, é preciso a coerência na mensagem e a credibilidade, como já aqui penso eu que foi o professor Rogério Gaspar que referiu. E, infelizmente, nós vemos que um pouco pelos vários países da Europa nos tem faltado um pouco tudo isto, mas aqui em Portugal eu teria esperado mais. E teria esperado mais por vários motivos. Primeiro, porque nós temos uma grande tradição de saúde pública. Nós somos dos países em que a taxa de vacinação é mais elevada. Não tem havido, como noutros países, manifestações anti-vacina, pode ser que venha a haver, porque agora estão a acontecer umas coisas estranhas. É um país onde, de uma maneira geral, as pessoas cumprem aquilo que os profissionais de saúde aconselham. E, portanto, aquilo que eu acho é aquilo que muita gente com quem eu converso também acha, que tem havido pouca preparação, muitas hesitações, muita incoerência e que, assim, é muito difícil conseguir convencer as pessoas a seguir um conjunto de regras que são as únicas que temos enquanto não existir ou vacina ou tratamento eficaz. E, portanto, precisávamos muito de não só atalhar a expansão da pandemia, como precisávamos de não ter deixado ninguém para trás. E uma das coisas que também nos deve, obviamente, agitar em termos de consciência é, ao analisar o que se passou com a sobremortalidade por causas não Covid. No último boletim publicado pelo INE, o que nós verificamos é que, enquanto nos países com os quais nos podemos comparar, aqui no âmbito da União Europeia, até porque é uma análise a nível da União Europeia, houve uma subida da mortalidade logo no princípio da pandemia. Em Portugal, a grande subida da mortalidade por causas não Covid foi precisamente logo a seguir. O que significa que nós não investimos nem cuidamos do que tinha ficado para trás
E aí acompanho o Dr. António Tavares quando diz que nós não temos realmente a cultura de perceber que, mesmo que por razões ideológicas consideremos que o Serviço Nacional de Saúde deve ser o único responsável em condições normais pela assistência às populações, não tínhamos tido a sensibilidade para perceber que não é legítimo, com o nosso quadro constitucional, com o próprio quadro, com a lei de bases que acabou por ser aprovada, que nós deixemos morrer as pessoas tendo capacidade instalada no país, até porque era possível, precisamente pela sensibilidade que essa não nos tem faltado, conseguir até encontrar formulações muito favoráveis ao Estado para conseguir atalhar esse problema. Pior do que isso, em meu entender e na minha leitura, é o facto de que as pessoas que foram deixadas para trás não forem nem as que têm subsistemas, nem as que têm qualquer um seguro de saúde, nem as que têm de qualquer forma capacidade para comprar esse serviço. As que ficaram para trás são aquelas que não têm alternativa. E se há algo que me dói, é que não se olhe precisamente para as pessoas que não têm defesa, porque esse é o primeiro papel do Estado, é o primeiro papel das políticas públicas. Se eu quero investir na igualdade, enquanto desígnio último da política para construir através dela a dignidade em termos de exercício, que eu digo reconhecer a cada pessoa, eu como Estado tenho que olhar para os mais vulneráveis. E esses mais vulneráveis têm sido deixados para trás e têm sido esquecidos. E em relação, isso não pode acontecer. Portanto, a partir daqui, eu acho que tem que haver um sobressalto cívico, porque as pessoas, se olharem para os indicadores sociais de Portugal, veem o quê? Nós temos 10 milhões de pessoas, destes 10 milhões de pessoas, 4 milhões são pobres antes das transferências sociais. Como o conceito da pobreza é um conceito relativo, mesmo com as transferências sociais, aquilo que eu posso dizer é que tenho pessoas menos pobres. Mas essas pessoas menos pobres, tendo eu 4 milhões de pessoas cobertas por seguros ou subsistemas, posso-lhes acrescentar os outros 2 milhões. Aliás, se também cruzar isto com quem paga impostos em Portugal, também vemos que é mais ou menos esta a situação. Portanto, nós estamos a deixar para trás 6 milhões de pessoas com os seus problemas de saúde e isso não é aceitável. Não é aceitável porque nós também sabemos que é precisamente nos mais pobres que há mais doença e há mais, digamos, pior prognóstico. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é chegado o momento de, por um lado, mensagens credíveis sejam capazes de galvanizar as pessoas e que não seja, como o Pedro Serras Pinto dizia ao princípio, ser preciso apenas que a mensagem seja a mensagem da ameaça e a mensagem da responsabilidade individual, porque sim. Não, a responsabilidade individual tem um sentido, não é responsabilidade individual porque sim, tem um sentido e tem que se fazer a pedagogia desse sentido. E em segundo lugar, dizer que temos pandemia, mas temos capacidade instalada no país, não só para atalhar a pressão que a pandemia está a causar, como para evitar que sejam deixados para trás os mais vulneráveis, porque isso não é aceitável. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria de Belém. Eu tenho aqui mais 6 pessoas que pediram a palavra, eu vou pedir que não, vou seguir a ordem que aqui tenho, e peço que não gastem mais que 2 minutos, porque depois temos que fazer uma última ronda pelos oradores, e portanto, ia passar a palavra à professora Joana Gomes da Costa. Eu até posso já dar a ordem, portanto é a professora Joana Gomes da Costa, depois está o professor Orlando Monteiro, depois o professor Francisco Lês Roxo, o enfermeiro Sérgio Branco, o Dr. Arcete Saraiva e o Dr. Mesquita Bastos. Portanto, são as pessoas que estão inscritas. Eu passo a palavra à professora Joana Gomes da Costa. Espero que 2 minutos para cada um, para ver se conseguimos cumprir.
Olá, boa noite. Eu gostaria de felicitar o Fórum por este segundo ciclo de debates, a doutora Pedro Serras Pinto e a doutora Andréa Lima, e pela oportunidade também de poder participar neste novo ciclo. Gostaria também de saudar a doutora Adalberto, o professor Rogério Gaspar e a doutora António Tavares, assim como os restantes intervenientes que atuaram antes de mim. Portanto, a minha ideia aqui era dar um bocadinho a contextualização do que pode acontecer em termos económicos e de saúde, tentar chegar aqui a um equilíbrio, mostrar que efetivamente nós estivemos num período de pandemia inicial, a nossa primeira vaga, com um período de confinamento, e que depois passamos por uma questão de desconfinar, em que nos foi dito que, ok, temos que voltar à normalidade, temos que voltar a viver a nossa vida o mais normal possível, promovemos até o turismo cá dentro, tivemos um verão que decorreu sem grandes alarmismos, com um baixo número de casos e houveram dias em que efetivamente houveram 0 mortes. No entanto, o outono aproximou-se e tivemos alguma subida de casos e uma estabilidade das medidas preventivas. Portanto, em termos de saúde, fica a ideia que o sistema não foi devidamente preparado para este aumento de casos, portanto, foi-se adaptando às medidas que foram surgindo. E a única coisa que agora não se repete efetivamente é a falta de equipamentos de proteção individual, sendo que as medidas que têm sido tomadas até agora têm dado prioridade a aspectos económicos, salientando que a economia não pode fechar, mesmo que seja dito que há medidas que visem a contenção da propagação deste vírus. No entanto, é necessário efetivamente reformular o incentivo do cumprimento dessas medidas, nomeadamente, como já falaram anteriormente, na questão de comunicar melhor com a população, no sentido de fazê-la perceber que medidas mais duras poderão ser necessárias e que poderão desta forma reduzir os impactos negativos que teremos na economia e na vida de cada um de nós. A meu ver, devemos promover e desincentivar o mais possível as atividades que produzam uma mobilidade e contactos desnecessários, por exemplo, a frequência do comércio e outros locais, especialmente em termos de bares, cafés e restaurantes, assim como atividades coletivas de difícil controle, como por exemplo algumas atividades esportivas, concertos, cinemas, teatros e outras atividades semelhantes, como por exemplo Viveram das Nazaré. Como exemplo deixo aqui a passagem de ano no Rio de Janeiro este ano, será feita sem público. Para o ano haverá outras possibilidades de vermos a passagem de ano, não iremos ficar pior por aí. E relativamente à economia, devemos perceber que haverá um maior controle no funcionamento das empresas e nas atividades comerciais que estão em funcionamento, no que respeita à utilização de equipamentos de proteção individual, nos horários de trabalho e nos contactos necessários. Portanto, temos que manter efetivamente a indústria a funcionar, temos de manter o comércio a funcionar, mas com horários limitados, reforçar principalmente a rede de transportes públicos para evitar imensa gente dentro de um autocarro ou de um metro, e manter a funcionar setores como a educação até o 7º ano de escolaridade, por uma questão dos pais não sofrerem com possíveis represálias no trabalho e necessidade que têm de estar presentes. A solução, neste caso, a meu ver, estará no meio termo, não há como fugir de medidas impopulares em termos políticos, e é sempre tempo de perceber que é necessário evoluir em aspectos sociais como a forma de trabalhar, de fazer deslocações e de comprar. Não devemos ter então medo destas reformas e desta mudança. E deixo aqui uma questão no ar para todos ficarem a pensar relativamente à questão económica, é quanto é que nos vai custar a saúde depois desta pandemia, da Covid-19, e que recurso será efetivamente o Serviço Nacional de Saúde no futuro para os cidadãos com menor rendimento, dando um bocadinho de apoio ao que a professora Maria de Belém referiu relativamente à questão social. Uma das últimas questões que eu gostaria de referenciar é o facto da investigação. Enquanto investigadora, considero que existem imensas atividades por fazer, no entanto, com imensas e bastantes dificuldades associadas à mesma. Portanto, existe pouquíssimo dinheiro para investigar. Quando há vontade, existem diversos impedimentos, sejam eles no acesso aos dados, que por norma estão cobertos sempre de grandes burocracias, grandes processos e grandes entidades envolvidas. E, portanto, desta forma, acho que em termos portugueses temos um grande conjunto de investigadores que poderão fazer um grande trabalho se lhes fosse permitido ter um maior acesso e uma maior facilidade no estudo de dados e de circunstâncias. Obrigada por ter cumprido o tempo. Uma boa noite a todos. Ultrapassou 2 minutos. Obrigada, mas obrigado pela sua intervenção. Eu passava então agora a palavra ao professor Orlando Monteiro.
pedindo-lhe que seja breve. Vou ser. Muito obrigado, professor Serra Pinto, pela moderação. Queria também cumprimentar a doutora Andréa Lima pela iniciativa do Fórum. Eu, na verdade, verificando que os dois palestrantes, digamos assim, principais, voluntariamente se apagaram um bocadinho, a minha intervenção vai no sentido de lhes colocar a um e ao outro, ao professor Adalberto Campos Fernandes e ao provedor António Tavares, duas questões. Uma, relativamente ao que disse primeiramente o doutor António Tavares sobre o papel, o diálogo entre a saúde e a segurança social. E se o moderador assim o entender, gostava de ver essa questão um bocadinho mais aprofundada com 2 ou 3 exemplos que possam ilustrar a afirmação, que eu também a tenho como adquirida, que realmente há, de há muito esta parte, um desfazamento entre duas áreas que são muito próximas, curiosamente afastadas dos tratados comunitários, europeus, saúde e segurança social. E ao professor Adalberto Campos Fernandes gostaria também de, caso o entendam, de ouvir sobre um tema, digamos assim, na ordem do dia e que é parte dos tópicos da conversa, que é os direitos fundamentais, que me preocupam, porque eu acho que se está aqui estamos aqui, vejo o negociador principal, o Estado, afetado na sua credibilidade e na confiança que um negociador sempre tem que ter com os cidadãos e com uma espécie de uma cavalgada de protagonismo relativamente, por exemplo, ao que foi dito hoje em dia do estado de emergência, ou seja, que não está afastado do estado de emergência. Estou preocupado com os direitos fundamentais e com a lei fundamental e vê-se que são avançadas medidas que colocam, digamos assim, em grande stress os cidadãos e o país de uma forma geral, de uma forma que me parece mais ter um intuito político. E se o professor Adalberto Campos Fernandes quiser pronunciar sobre isto, nomeadamente sobre estas medidas que estão a ser pré-anunciadas, se isto tem cabimento na lei fundamental e se vai de encontro aos direitos fundamentais que é muito importante que sejam mantidos. Obrigado pelas questões que colocou. Eu ia pedir, portanto, que quer o professor Adalberto, quer o doutor António Tavares tomassem nota destas questões e eu avançaria, antes de vos dar a palavra, avançaria já para a próxima intervenção do professor Francisco Vilés Roxo. Eu peço mesmo que sejam muito breves, porque senão não vamos ter tempo de concluir dentro do tempo que temos disponível. Professor Vilés Roxo. Foi dormir. Estou sem som. Não, está com som, está com som, está com som. Tem som. Quando se falar sobre o que vem a seguir, tem som? Temos, estamos a ouvi-lo. Quando se trata de falar sobre o que vem a seguir, normalmente todos somos um pouco profetas da desgraça ou então otimistas de olhos fechados. Neste momento parece que é muito claro que a única coisa que está a acontecer é que, para além da crise da saúde e da crise da economia, se está a instalar uma crise política que tem um contorno muito difícil de ultrapassar, que é o facto de Portugal assumir a presidência da União Europeia no próximo semestre. Não temos a casa armada, pelo menos não haja vislumbre de que algumas das hipóteses de trabalho para a pandemia ser combatida a nível europeu de uma forma coordenada, tenha por parte de Portugal um grande horizonte. E, portanto, o que está em causa neste momento é saber se conseguimos, do meu ponto de vista, uma tentativa de conciliação política que, em termos internos, não leva a resvalar aquilo que é o bom que temos do SNS para uma situação que, às tantas, já nem do ponto de vista económico e social, estamos com dificuldade em ouvi-lo. Pelo menos controlada. E há claramente uma medida que eu penso que neste momento era preciso tomar, que era
a criação de uma task force capaz de, tal como aconteceu para o Plano de Resiliência e Recuperação, avançarmos para medidas concretas em que, por um lado, esteja presente a academia e, por outro lado, esteja presente um conjunto de órgãos que são não os órgãos representativos puros e duros, a Assembleia da República, os diferentes ministérios, mas pessoas de reconhecido mérito e que possam pensar fora da caixa, no sentido abrangente, e não ficarmos por um discurso que vai arrastar-se durante os meses de novembro e dezembro, depois é eclipsado pela presidência da União Europeia, mais as eleições para a presidência da República, e chegaremos à primavera com uma dificuldade enorme. Exatamente como temos neste momento, como acontece neste momento, estou com dificuldade de ouvir? Estamos com dificuldade, estamos a ouvi-lo. Eu se calhar vou ter que passar para outra pessoa, porque não estamos a conseguir ouvi-lo. Eu peço desculpa. Eu passo então a palavra ao enfermeiro Sérgio Branco, que tinha pedido. Eu peço desculpa, mas é que não estávamos a conseguir ouvir. Olá, muito boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite e fico muito feliz que estas tertúlias voltem a acontecer, já tinha saudades de todos vós. Muito rapidamente dizer-vos que no que diz respeito àquilo que foram as palavras do Dr. Rogério, eu saliento de facto aquilo que era uma coisa importantíssima que tem a ver com a credibilidade da comunicação e basicamente a comunicação foi feita com um conjunto de incoerências e estratégias mal definidas e ainda por cima com tempo de antena de privilegiado que poderia ter sido utilizado na capacitação exatamente da população e da sociedade face àquilo que iríamos atingir. No que diz respeito ao Sr. Provedor António Tavares, dizer-lhe que de facto concordo imenso com aquilo que disse, quando diz que tem que haver uma parceria entre a Segurança Social e aquilo que é o Ministério da Saúde na questão que se diz respeito aos lares. O perfil daquilo que são os residentes dos lares neste momento não se coaduna apenas com aquilo que é uma resposta em termos sociais, mas também há uma necessidade de haver uma resposta em matéria de saúde e essa de facto transcende aquilo que é a competência da Segurança Social neste sentido. Faz-me todo o sentido que de facto esta área deva ser duplamente tutelada entre o Ministério do Trabalho e Segurança Social e de facto o Ministério da Saúde. E depois dizer-vos também que infelizmente somos um país mais reativo do que proativo e todos sabíamos que depois da primeira vaga iria surgir a segunda, toda a evidência nos demonstrava, todos os modelos demonstravam que iria. E de facto não houve uma preparação, quanto a mim, adequada àquilo que iria ser a segunda vaga e que estamos a viver neste momento. E dou-vos alguns exemplos e de facto investimos muito adquirindo uma série de ventiladores, mas esquecemos-nos de preparar de facto profissionais para que os pudéssemos utilizar. Neste momento estamos a formar profissionais de saúde à pressa no sentido de podermos otimizar exatamente quer os aparelhos, os ventiladores que temos disponíveis, quer também a capacidade depois de expandir em termos de capacidade instalada dentro daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. E isto é um dos exemplos, dava-vos outro, por exemplo, que temos nos enfermeiros, por exemplo, uma série de especialistas de saúde comunitária e de saúde pública que poderiam, de facto, serem também aproveitados naquilo que é o seu potencial de resposta face àquilo que estamos a viver e de facto, a DGS opta por estratégias de agenciamento de estudantes de enfermagem que ainda não têm competências e têm que ser tutelados. Dá uma sensação que de facto estamos a tentar passar esta pandemia da forma mais barata possível e de facto estamos a brincar com a vida das pessoas. Dizer-vos também que face ao que temos e quanto à questão do e agora, eu penso que não haverá muito mais a fazer, é confiar naquilo que são os nossos grandes profissionais de saúde e que estão a aguentar o Serviço Nacional de Saúde e, de certa forma, repensar aquilo que é o conceito de um sistema nacional de saúde que eu
pensaria que existia, mas de facto este sistema, que uma das suas principais propriedades seria exatamente a capacidade integrada de resposta, parece não estar a acontecer. Por isso, para mim, neste momento, podemos falar de Serviço Nacional de Saúde e setor privado de saúde. E dar-vos as boas noites e muito obrigado por me ouvirem também. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu passo então a palavra ao professor Mesquita Bastos. Muito boa noite, eu vou passar os agradecimentos. Eu só gostava de pôr alguns pontos assim muito rápido e reforçar algumas ideias. Falou-se aqui do mau trabalho ou da má mensagem que o jornalismo poderá ter. Eu questionava-me aqui se os órgãos oficiais também não terão esse papel, num certo sentido. Só a título de exemplo, eu lembro-me quando falámos dos transportes, o nosso Presidente da República tinha uma opinião científica sobre o assunto, um Ministro do Governo tinha uma opinião científica sobre o assunto e 5 semanas depois a Direção-Geral de Saúde emitiu finalmente uma opinião sobre o assunto e uma opinião até algo dúbia no ponto de vista científico, porque só seria perigoso se tivesse um caso positivo lá dentro, tanto num transporte como em qualquer outro sítio. Por isso eu questiono-me se a quem nós devemos seguir e que nos deve ensinar as nossas regras, às vezes também não terá o seu papel errado nisto tudo. A outra questão que eu gostava de pôr, e era no seguimento do que a doutora Maria do Bem, que eu subscrevo tudo, o professor Guanateia, um cardiologista muito prestigiado em Espanha, já defendia muito antes do Covid o problema da diferença social e da capacidade económica das pessoas. E ele dizia, a título de exemplo, que quem vivia em Barcelona, as pessoas de baixa capacidade económica viviam menos 10 anos já do que as pessoas com grande capacidade económica. Ora, as vítimas do Covid são duas, são essencialmente duas, as pessoas idosas e as pessoas pobres. Todas as outras são as que têm comorbilidades, etc., mas estas são as duas grandes vítimas do Covid. E é sobre elas que nós temos que nos versar e pensar. E terminava sobre talvez o grande problema de tudo isto, que são os não-Covids. E contava só uma anedota. Ontem um doente entrou no nosso serviço, conseguiu entrar, e veio-se queixar de um prurido que tinha há 7 meses. Isto só significa que ele não consegue chegar ao médico de família. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Portanto, a última intervenção, antes de passarmos depois para a ronda final com os nossos oradores convidados, eu passava a palavra a Arcicete Saraiva, mas peço que seja mesmo muito breve, senão não vamos ter tempo, está bem, Arcicete? Ok, vou tentar. Não, vou tem tentar. mesmo que tentar, que eu consigo, estou à vontade para interromper. Está bem, ok. Então eu até vou passar os cumprimentos a todos. Não vale a pena, que já todos disseram mesmo. Eu gostava apenas só de me focar sobre a organização dos serviços de saúde, de maneira a evitar mais o contágio por Covid. E temos, por exemplo, e devia ser revisto, os horários das farmácias hospitalares. Não se compreende, nem se admite que as farmácias hospitalares, por exemplo, posso dar o caso de algumas, Santa Maria, fecha às 3 da tarde, durante a hora que está aberta e principalmente à hora do almoço, o aglomerado de doentes a levantarem medicamentos, desculpem a frase, é tudo ao molho e fé em Deus. O contágio é muito fácil de ser feito. Alcobaça, por exemplo, abre 1 hora por semana. Leiria tem 2 horas de manhã, 1 hora à tarde. Tenho doentes, uma delas da zona de Leiria, que tem que faltar ao emprego, tem que pedir dispensa para ir ao emprego e a empresa já lhe disse, 7 dispensas, tem corte num dos subsídios. Eu pergunto, isto é normal? É isto que se pretende? Porquê é que as farmácias hospitalares não têm um horário que seja bom para os doentes que trabalham, para os familiares que vão muitas vezes levantar os medicamentos, ou para os cuidadores que estão a trabalhar e têm que faltar aos empregos, têm que pedir dispensa para ir. Isto não é justo, na minha ótica, isto não é justo, isto devia ser revisto, porque depois, o que é que acontece? Como os horários das farmácias são curtos, as pessoas juntam-se muito mais naquela hora em que eles estão abertos.
Isto prejudica o doente, que não pode ir buscar medicamentos, o familiar, o cuidador e por aí fora. E isto tem sido o grande problema que nós temos sentido, porque, como sabem, nós temos um projeto e estamos a entregar medicamentos ao domicílio em todo o país, ainda hoje entregamos em Paredes de Coura, amanhã vamos entregar a Grândola, e isto é muito difícil. Por exemplo, no Egas Muniz passa-se por dentro de 2 tendas para conseguir chegar à farmácia hospitalar, e é tudo assim. De todas as pessoas que estão hoje aqui a assistir, muitos deles eu sei que podem ter grandes influências, podem nos ajudar neste aspecto, de maneira que alguém possa alterar estes horários, a não ser que achem que isto seja justo. Temos que Isto terminar, é só está isto, bem? Este é o meu grande problema e já disse tudo, obrigada pelo tempo que me deu. Pronto. Como eu disse, temos que terminar às 23 horas, até porque é a hora limite para a sessão. Eu então passaria então para a ronda final, eu passava a palavra neste momento para o professor Adalberto, e depois passaria, então, seria a ordem inversa do começo, professor Adalberto, o Dr. António Tavares e o professor Rogério Gaspar. Muito obrigado. Eu cumprimento o professor Orlando Monteiro da Silva porque fez uma pergunta que de facto levou o debate para um nível onde ele muitas raras vezes infelizmente tem estado. Eu tenho conversado muitas vezes com pessoas como a doutora Maria Lubem Roseira sobre estas questões que têm a ver com a dimensão ética da crise e com, digamos, a dimensão moral inclusivamente de respeito pela coesão social que muitas vezes está a passar ao lado. Repare que eu há pouco estava a ouvir a nossa colega de painel, Joana Gomes da Costa, a fazer uma listagem de coisas que ela achava que deviam ser feitas, e ela é uma investigadora reputada, portanto é uma cientista, não é uma pessoa, digamos, comum. Eu estava a pensar para comigo que a tentação terrível de nós termos todos uma wishing list, ou uma espécie de lista de compras, e de mesmo tendo formação científica, sermos incapazes de discutir se o que estamos a propor tem ou não tem alguma base de efetividade ou de comprovação empírica. Há pouco li no Observador, uma pessoa que eu aliás respeito e leio com frequência, que é o Homem Cristo, a propósito de, também sobre a questão das máscaras para todos, onde é que estava a evidência, onde é que estavam os testes, onde é que estava a demonstração. Isto é um bom exemplo, do meu ponto de vista, de como nós, não apenas em Portugal, mas na Europa toda, porque a política se mostrou com uma grande aflição e com uma grande ansiedade, se mostrou muito com o plano técnico e com o plano, digamos, da saúde pública. Houve uma enormíssima confusão dos planos. E então nós passámos de uma zona onde a própria ciência se embrulhou num conteúdo relativamente achista, baseado numa opinião que emanava da ansiedade coletiva. Nós vimos prometer vacinas para amanhã, o professor Rogério Gaspar, na apresentação inicial, disse isso, e disse isso com muito bom senso, e depois vimos que tivemos, não me levem a mal a expressão, porque eu já disse isto até a quem devia ter dito, tivemos em Portugal também, mas noutros países, um impulso de normomania. Eu chamo a normomania porque é uma produção absolutamente incompreensível de normas, muitas das quais não têm sustentação na evidência disponível e que serviram para criar na população em geral a ideia de que tudo estava controlado. Isso sim, uma falsa sensação de segurança. Quando para controlar uma pandemia, com as características com aquelas que nós estamos a viver, nós precisamos de ter 5 medidas, eu tenho dito várias vezes, é uma mão cheia, uma repetição dessas medidas até à exaustão, e não podemos ter sobre a decisão hesitação, mudança de opinião e diferença de critérios. Para concluir, professor Orlando Monteiro Silva, junte-se a nós estamos a fazer um documento, enfim, estou aqui a abrir um bocadinho do véu, sobre esta dimensão moral e esta dimensão ética do processo, porque nós estamos a horas de se iniciar um processo de restrição de circulação. E ao mesmo tempo está em tribunal uma prudência cautelar que é metida por razões estritamente políticas, de jogo político, de tática política. É evidente que nós temos todos, a começar provavelmente pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Primeiro-Ministro, a noção de que algumas destas medidas estão no limite do chapéu e da cobertura constitucional.
Nós não somos constitucionalistas, a única pessoa aqui que eu, à primeira vista, me parece que tenha competências constitucionalistas é a doutora Maria de Mãe Roseira. Nós, enfim, somos todos nós curiosos, mas somos curiosos ao ponto de saber que uma restrição de liberdade, ainda que regional ou setorial, tem um perigo de colisão com os normativos e com o espírito constitucional e, digamos, com os dispositivos constitucionais. Então, dito isto, para arrumarmos esta questão, vamos despachar, não vamos anunciar que talvez façamos uma declaração do estado de emergência, vamos pensar nisso, estamos a ver, porque as pessoas estão cansadas. Há um problema de saturação social das medidas, já para não falar da infantilização social a que nós temos estado expostos, tratados como meninos pequeninos, que em março e em abril levaram um pacote de reboçados e de gomas, e que agora estão a ser repetidamente chamados à atenção porque são rebeldes, indisciplinados. E se as coisas não correm mal, não é porque eu falhei enquanto responsável, é apenas e só porque os meus alunos e os meus filhos não cumpriram aquilo que eu tão diligentemente lhes disse que tinham que cumprir. É a altura de dizermos basta. Falar pouco, amadurecer aquilo que se vai dizer e dizer às pessoas que estão em sofrimento, na dúvida de perder o emprego, de perder o rendimento e fechar os seus pequenos negócios, e também de ver em privada a sua vida normal social, muitas das quais vivendo em casas pequenas, com filhos, para quem o Zoom ou o teletrabalho é também em si mesmo uma violência psicológica. Estava na altura, mas não só em Portugal, eu falo disto também na Europa, porque se quiserem, nós temos acompanhado muito, e o Rogério Gaspar acompanha também muito, porque temos interações com outras experiências internacionais. Espanha é uma loucura. Espanha é uma loucura. Se vocês me perguntarem qual é o país relativamente ao qual eu tentaria seguir e copiar, eu tenho claramente um nome, Alemanha. Agora, dito isto, é muito perigoso pensar que o país pode dispensar medidas de restrição quando nós temos pela frente a saturação das unidades de saúde e dos profissionais de saúde, com um risco que é evidente. Meus caros, há um risco evidente de uma pressão sobre os hospitais insuportável. Não vale a pena dizer que não há. Há um risco evidente se nós deixarmos a comunidade a continuar a comportar-se livremente, a ir ver prémios de Fórmula 1, que depois naturalmente legitima que vão ver as ondas da Nazaré, nós termos um espraiamento da transmissão na comunidade, que hoje é absolutamente evidente. É evidente que o vírus está na comunidade e que nós não vamos discutir aqui a mortalidade, nem sequer a mortalidade, nem a mortalidade específica, não vamos discutir nada disso. Vamos discutir a concentração no tempo dos efeitos. E a concentração no tempo dos efeitos significa ruptura dos serviços de saúde, mortalidade por doentes Covid e mortalidade por doentes não Covid. E então, vamos à ética para concluir, e à dimensão ética da política e da saúde pública, que é a obrigação de qualquer cidadão num país, muito mais se for médico, é tudo fazer para que as pessoas não sofram, não morram e, sobretudo, não morram prematuramente porque nós não fomos capazes de organizar as respostas. E, portanto, está na altura de nós todos, coletivamente, sermos responsáveis, não estarmos, digamos, a massacrar uns aos outros. É evidente que nós fizemos todos uma série de asneiras. Mas qual é o problema de assumir isso? Fizemos. Nós pensámos em junho que o vírus tinha ido de férias. E que Portugal era um caso absolutamente exemplar no mundo, quiçá até na Via Láctea. Porque tínhamos tomado o BCG em pequeninos, tínhamos de facto um SNS incrível e tínhamos uma Direção-Geral de Saúde que fazia normas que dariam um dia mais tarde uma espécie de pantagruel da saúde pública, porque estamos a falar de um pantagruel da saúde pública. Ora, não é nada disto. Muitos de nós, não fomos nem velhos do Restelo, nem fomos otimistas. Dissemos aquilo que vem nos livros da história das pandemias, das epidemias. Está lá nos livros. Eu acredito que muitas das pessoas que estão até a decidir não tenham lido, não tiveram tempo. E, portanto, se tivessem lido, tinham percebido aquilo que vinha aí. Agora, a situação que temos por frente é muito difícil. Eu acredito que no sábado o Governo vai tomar medidas sobre brasas, medidas que sejam elas quais forem, vão criar uma incompreensão e alguma rejeição por parte de setores da população. Mas, meus caros amigos, fixemos no essencial. Vamos salvar vidas dos nossos concidadãos. Vamos minorar o sofrimento das pessoas. E isso agora, depois daqui por uns meses, nós fazemos, enfim, como é que se chama? O relatório de contas.
Agora não é a altura do relatório de contas, agora é a altura, de facto, de sermos solidários uns com os outros, de nos ajudarmos uns aos outros a fazer as coisas bem feitas e talvez de introduzir no processo da decisão política menos tática, não é verdade, e mais humanismo. E com isto eu ficaria por aqui. Obrigado, professor. Fórum pela magnífica sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo então a palavra ao Dr. António Tavares para um comentário final, antes de depois dar a palavra ao professor Rogério Gaspar para encerrar. Muito obrigado. Obviamente que eu não tenho já muito para dizer depois do professor Adalberto Campos Fernandes ter colocado a questão onde é, que é fugir ao discurso do medo, diminuir a ansiedade das pessoas, elevar a pedagogia, que é a única forma que temos para fugir a esta fadiga que estamos todos a viver, e depois também as questões da cidadania. Isto é, todos nós temos que ser responsáveis neste processo. E foi dito que a comunicação, parece-me a mim, não tem sido a melhor. Não tem sido a melhor porque, de um lado, tem-se misturado a componente técnica com a componente política e, portanto, é fácil bater. Mas quando nós vimos ainda recentemente a Sra. Ministra da Saúde a fazer uma conferência de imprensa, ainda ficamos mais confusos e mais complicados. O professor Adalberto falou aqui de decidir sobre brasas no próximo sábado. Eu acho que é isso que vai acontecer, vai ser um bocadinho à la carte. Quem pediu recolher obrigatório vai ter confinamento especial, quem pediu não sei o quê vai ter confinamento seletivo e por aí adiante. Mas o problema é que o vírus está na comunidade e está a provocar um desgaste muito grande, quer nas pessoas, quer depois naquilo que suporta as pessoas, que é também a economia, não é? Portanto, há sinais errados que estão a ser dados e agora parece-me a mim que tem que haver de pegar na bola, usar a linguagem que é desta noite desportiva da Liga Europa, pegar na bola e pô-la no chão. E nós temos que saber a sair a jogar com a bola, da baliza para a frente e não pontapé para a frente de qualquer maneira, ou responder àquilo que muitas vezes temos visto, pessoas irem à televisão fazer comentários que são perfeitamente incendiários para aquilo que depois se vem fazer a seguir. E não hoje o Jornal de Notícias trazia a toda a primeira página, sondagem, 81% dos portugueses querem recolher obrigatório. Enfim, sem nenhum tipo de comentário, acho que temos que fazer este caminho, o Fórum está a fazê-lo bem com esta discussão, sem qualquer tipo de agenda política, mas elevando, para mim, acho que é importante a questão da pedagogia, a questão da cidadania, diminuir a ansiedade, esta fadiga, porque depois quem tem que resolver os problemas são os profissionais de saúde, nos hospitais, esta pressão é muito grande e nós sabemos todos, aqueles que sabem como o sistema funciona, que é depois vale muito e fica muito entregue à capacidade de cada profissional e da mais-valia que esse profissional tem. Há aquela pergunta que o professor Orlando Monteiro da Silva fez, e eu dava somente um exemplo, as equipas de médicos e de enfermeiros, a falta de coordenação que houve, porque muitos destes médicos e enfermeiros pertencem aos quadros do Serviço Nacional de Saúde, foram requisitados e os lares ficaram sem pessoas e, portanto, houve aqui mais uma vez uma visão também contraditória sobre tudo isso e penso que mais à frente, com mais calma, vai ser possível. Não é fazer uma fusão, como já ouvi dizer, de ministérios ou dos assuntos sociais, não, é criar espaço, um espaço próprio, como existe para as políticas de juventude, por exemplo, existir para as políticas do envelhecimento neste espaço parece-me que era importante. Muito obrigado mais uma vez e felicitar todos os presentes. Muito obrigado, Dr. António Tavares. E então, para concluirmos, eu passo a palavra ao professor Rogério Gaspar. Bom, eu ia tentar terminar sendo muito telegráfico relativamente a 3 pontos. Uma mensagem de otimismo, algum pessimismo e formular um desejo. A mensagem de otimismo é partilhar convosco que estes também são momentos de grande transformação. Num setor em que nós estamos habituados a ver o desenvolvimento de novos medicamentos demorar, quando com sucesso, em média 8 a 12 anos e custar 2,7 bilhões de dólares em média, porque os custos de falha no desenvolvimento clínico, ou seja, por cada 100 moléculas que entram no desenvolvimento clínico, só 5 é que chegam ao mercado, portanto 95% de falha. Quem está habituado a ver este processo de uma forma cíclica, ver que no espaço de 10 meses, nós hoje estamos neste ponto, ainda não de chegada, mas já com 198 projetos na área não clínica e pré-clínica. Estou a falar de projetos
de projetos de cabeça troco em membros, ou seja, de projetos globais de colaboração monitorizados pela Organização Mundial de Saúde. Porque olhando para a lista publicada no dia 19 de outubro pela Organização Mundial de Saúde, eu encontro mais 30 projetos à minha volta na Universidade de Lisboa que não estão ali referenciados, portanto não é desse tipo de projetos que estamos a falar. Estamos a falar de projetos estruturados de colaboração à escala global, 198, dos quais 44 em investigação clínica e destes 10 em ensaios clínicos de fase 3, ou seja, em fase terminal. E, portanto, quem vê isto acontecer no momento em que a indústria farmacêutica abdicou dos lucros que poderiam resultar destas vacinas. Números ainda da semana passada, uma das vacinas com maior probabilidade de chegar ao mercado vai chegar com um custo de 2,5 euros por dose administrada a cada doente, exatamente porque a indústria farmacêutica retirou a componente de lucro, tudo isto. É, obviamente, com algum otimismo que assistimos a isto, pela mobilização de vontades e para as tais parcerias público-privadas que referi aqui no início. Pessimismo, muito. E muito porque, ainda enquanto nós estávamos aqui a falar, estava a cair aqui uma mensagem de um dos nossos responsáveis políticos a dizer que a União Europeia acabou de tomar uma decisão de que vai haver uma distribuição equitativa das vacinas quando elas chegarem e que agora Portugal vai pensar na forma de fazer isto. Ora, eu ainda fui confirmar aqui as minhas fontes e há 3 meses atrás esta questão já estava perfeitamente delineada no quadro da plataforma COVAX. É só googlar no YouTube, ir à procura de uma intervenção da Maria Ângela Simão, que é a diretora-geral assistente da Organização Mundial de Saúde e que coordena este plano, para se perceber que esta distribuição em 3 vagas, uma primeira para profissionais de saúde, uma segunda para populações em risco e uma terceira para a população geral, está definida há muito tempo e os nossos políticos continuam, basicamente, a brincar com este tipo de coisas, a vir dizer que agora vamos decidir o que já está decidido e bem decidido há mais de 3 meses. Portanto, um enorme pessimismo pela forma, muitas vezes, pouco séria com que se trata a população, com que não se diz exatamente a verdade e não se assumem as responsabilidades como aqui foi dito. Não nos podemos esquecer que estão neste momento a ser recrutados rastreadores para suprir as deficiências das equipas de saúde pública. E a pergunta que qualquer cidadão vai fazer é porquê agora estar a proceder a esse tipo de recrutamento e não se aproveitou o verão para, em vez de medidas reativas, ter medidas preventivas. Eu sou investigador, sou universitário, acho que os planos de decisão da investigação e políticos devem ser separados, como foi aqui ideia muito bem pelo Alberto, mas também sou cidadão e, antes de mais, sou cidadão e, como cidadão, há uma coisa que gostaria de dizer, é como cidadão num sistema como o português, que é um modelo de financiamento da saúde, modelo beveragiano, eu pago através dos meus impostos para ter serviço de saúde e tenho o direito de exigir aos meus responsáveis políticos, em cada momento, seja qual for a sua cor partidária, que exerçam as funções com competência e sem incapacidade de planificação adequada. Finalmente, um desejo de que nós aproveitemos esta oportunidade para, em primeiro lugar, perceber aquilo que já era evidente, mas para alguns aparentemente não era, o impacto que nós já tínhamos em Portugal, porque apesar de termos uma esperança média de vida relativamente, que compara bem com outros países, já há muitos anos tínhamos um indicador mau que é a esperança média de vida, o número de anos com qualidade de vida acima dos 65 anos. E esse é um indicador que nos está a explodir na cara nesta crise, é só olhar para quem são as populações que estão a ser mais fortemente impactadas por esta doença. E deixar aqui também, e portanto, aproveitemos esta oportunidade também para, num impulso após a pandemia, fazermos o trabalho que ficou por fazer durante anos e anos e anos e antecipar também as consequências da Covid para os próximos anos. Para quem olha para o mecanismo da patogênese da Covid-19, é extremamente preocupante ver com alguma ligeireza estarmos a encarar as consequências desta doença nas populações mais jovens. Nós provavelmente vamos ter dentro de 5, 10, 15 anos um conjunto de patologias associadas à árvore respiratória e associadas a processos inflamatórios e eventualmente a doenças autoimunes, quem sabe, que provavelmente serão consequências daquilo que estamos a viver hoje. Não quero ser alarmista, mas é uma das possibilidades se olharmos para o mecanismo da patogênese da Covid-19. E, portanto, alguém deveria também dizer, e deveríamos todos dar o exemplo também, dizer aos nossos mais jovens,
de que, em primeiro lugar, protejam os entes queridos e eles podem ser veículos de transmissão em primeiro lugar, mas também protejam-se a si próprios para o futuro, porque nós poderemos ter um impacto na saúde dos hoje mais jovens dentro de algum tempo, em idades em que normalmente ainda teriam uma boa qualidade de vida e que ela poderá estar reduzida por efeito de alguma incúria daquilo que estamos a viver neste momento. Finalmente, terminar agradecendo aos organizadores, é sempre um prazer estar aqui. Eu hesitei um bocadinho a aceitar o convite da Andreia e do Pedro, porque sei também que às vezes isto serve para grelhar alguns. Eu também já grelhei aqui um deputado há uns tempos atrás, o João Coutinho de Figueiredo não gostou nada de ser grelhado aqui, mas acho que me safei, pelo menos vou dizer isto antes de desligar, não é? Sem ter sido grelhado, mas preferiria ter sido grelhado e ter tido alguma mais animação. Pedro, estas sessões provavelmente no futuro precisam de ter mais tempo para ter também mais interação. Um abraço a todos e obrigado aos organizadores. Muito obrigada a todos, mesmo. Eu agradeço a todos os que participaram e em especial, portanto, aos nossos oradores convidados e pronto, e vamos ter mesmo que encerrar. E fica aqui, tomei nota, eu também gostava de ter mais tempo, não sei se as pessoas têm disponibilidade para estarem mais tempo, mas provavelmente até têm, mas vamos refletir nisso e vamos pensar nisso e vamos ver... O Alberto abdica dos jogos de futebol. Isso já não sei, se tem que falar com ele. Tem que ser uma conversa particular, não pode ser assim. Eu estava à espera que o Adalberto dissesse, mas eu, como benfiquista, não posso deixar de dizer isso ali ao Carlos, que o Porto não joga às quintas-feiras enquanto não passar para a Taça UEFA, claro. Eu só queria acrescentar que ao menos os adeptos do Sporting têm a semana toda livre. Agora passamos para a bola. Não, um ponto importante que não foi dito, estas sessões da segunda temporada vão ser feitas de 15 em 15 dias, para nós podermos prepará-las com tempo e termos então assim grandes novidades para conseguirmos debater aqui. O que a doutora Andreia quer dizer é que isto é alinhado com os momentos de decisão do Estado de calamidade. Nós estamos sempre um bocadinho à frente, temos estado sempre muito à frente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por estar presentes. Boa noite a todos e obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.